Knowing English could generate you 10,000 a month, and you're only doing 1,000 a month. That means that the price of ignorance is 9,000 a month. The 7 hidden rules to learn English. My name is Lucas. I am fluent in English, intermediate in Spanish, and a beginner in Japanese. E essas são as 7 regras ocultas para aprender inglês. A primeira regra é: vamos desinstalar o Instagram. Desinstalar o Instagram. Não tem papo, não tem conversa, não tem um meio termo, porque a definição de foco é eliminação de distrações. E tudo que é o Instagram hoje, o lixão que é o Instagram hoje, é basicamente um mar de distrações. Tudo que você encontra lá, ou são pessoas te vendendo coisas desesperadamente, coisas rasas, coisas supérfluas, coisas que não vão te agregar em nada. Poucos são os bons produtos do Instagram. E a maioria do conteúdo que tem lá é raso, superficial e não te agrega em nada. E ainda por cima destrói o seu attention span, que seria a sua capacidade de prestar atenção por longos períodos de tempo. Então, na minha concepção, assim, não tem conversa com o Instagram. Se você não tem o autocontrole total para não simplesmente não mexer no Instagram, ter ele lá instalado e é isso. Então, eu acho que o movimento ideal que você deveria estar focando agora é em eliminar o Instagram totalmente, desinstalar pelo menos por uns 3 meses, para que você se acostume com essa nova vida mais devagar, com essa nova vida um pouco mais focada e que vai te propiciar um novo ambiente para que nos novos hábitos possam surgir hábitos com mais foco, com mais ênfase em coisas que vão te levar a lugares maiores do que simplesmente passar 3 horas scrollando no feed no Instagram. Bom, mas eu não quero me estender sobre isso, porque o foco do desinstalar o Instagram não é necessariamente o ato de desinstalar o Instagram. Pode ser simplesmente você adaptar essa ideia de evitar distrações, de eliminar distrações, de fazer uma coisa só que é importante, para focar nas outras coisas que a gente vai falar aqui. E a ideia dessa regra não é necessariamente desinstalar o Instagram. Muitas pessoas nem vão ter o Instagram desinstalado, mas elas vão sim ter diversas outras distrações no dia, né? E são essas distrações que a gente tem que eliminar. A segunda regra oculta aqui é adotar um pai, um parent, né, que seria um pai ou uma mãe. E a ideia é: você vai agora procurar por um criador de conteúdo, por uma pessoa que tá aí no YouTube, que tá na internet, que tá produzindo conteúdos de longa duração e que você gosta da maneira que a pessoa se expressa, você gosta do tipo de conteúdo que ela produz, você gosta da maneira que ela fala o inglês, e você vai adotar ela como um parent, como uma pessoa que vai ser responsável pela forma que você quer se expressar em inglês. Então, por exemplo, eu gosto muito do Andrew Hilberman e do Alex Hormozi. São 2 caras que eu acho que se expressam muito bem no inglês. E o Alex Hormozi, especialmente porque ele fala muito rápido e ele fala, tipo assim, uma frase dele tem uma quantidade de informações que dá pra você ficar refletindo por meia hora. Cada frase que o cara fala no vídeo. E ele fala diretão, assim, ele tem uma dicção absurda. Ele tem um nível de conhecimento absurdo. Então, por que não? Eu vou colocar um fone e vou ficar ouvindo o que ele fala, vou colocar na velocidade reduzida, vou tentar imitar a maneira que ele faz o movimento assim, da fala. Então, por exemplo, se ele fala man, se ele fala with, se ele fala with this, with that, didn't, value. Então, todas essas formas que ele fala essas palavras, eu vou tentando imitar conforme ele fala. E eu vou absorvendo inglês, fazendo um shadowing e fazendo ao mesmo tempo ali um comprehensible input. É, eu vou ouvindo com mais qualidade e com mais profundidade as coisas que ele tem a me dizer. E se eu tenho um nível intermediário de inglês, se você está no nível intermediário, talvez essa seja a técnica mais efetiva que você possa implementar e que seja a única coisa que desse vídeo que você deve extrair junto com evitar distrações. Se você quer fazer alguma coisa, se você é intermediário, faça isso.
Adote um parente e imite esse cara até o final. Vai imitando. Vai chegar uma hora que você vai ter imitado tanto ele que você vai desenvolver uma personalidade parecida com ele no inglês, mas ao mesmo tempo a sua personalidade não vai morrer. Você vai ao longo do tempo, conforme você for se comunicando com outras pessoas em inglês, você vai desenvolvendo uma nova personalidade, uma personalidade mais sua. Não tem problema você no começo fazer isso, de adotar um parente, de adotar um parent, desculpa. A terceira regra, mas não menos importante, seria é, estudar o Anki. Essa é especial para iniciantes, é muito especial para iniciantes, porque você no começo quer expandir o seu vocabulário de maneira mais rápida possível, para que, por exemplo, ver o vídeo do Alex Hormozi, ou ver o vídeo do Andrew Huberman, ou ver um podcast, ou ver uma série, você quer ter a compreensão daquilo. E a maneira mais fácil de você acelerar a sua compreensão é aumentando o seu nível de vocabulário. E a maneira mais fácil de você aumentar o nível de vocabulário é estudando o vocabulário deliberadamente, é o estudo explícito de vocabulário. O estudo explícito de vocabulário, na minha opinião, a melhor forma possível de fazer ele é através do Anki. Muitas pessoas vão querer usar outros aplicativos como Duolingo, é, Closemaster, que é até um bom aplicativo, não é um problema você usar esses outros aplicativos, é que o Anki ele é melhor do que os outros. O Anki te permite criar os seus próprios vocábulos lá dentro. Você vai estudar as palavras de mais relevância para você. Então, se você gosta muito do tema de finanças, do tema de business, você vai procurar e vai criar flashcards, ou seja, você vai adicionar os vocábulos que você quer estudar lá no Anki, na área de finanças, na área de business. Então, tudo que você vai estudar lá, você consegue personalizar exatamente para o seu objetivo. Se seu objetivo é ver vídeo de maquiagem, você vai colocar lá 200 palavras que tem a ver com o objetivo de assistir vídeos de maquiagem. Se o seu objetivo assistir dorama em coreano, você vai colocar lá as palavras em coreano do dorama. Se seu objetivo é aprender espanhol, você vai colocar lá palavras em espanhol. Então, é tudo de acordo com o seu objetivo. E é bem modelável e ele tem um algoritmo excelente de revisão. Porque revisão é você se lembrar, você fazer uma recordação ativa daqueles vocábulos para que eles permaneçam com você ao longo do tempo. Então, se eu te ensinar hoje que cushion é almofada, e te mostrar uma foto de uma almofada, talvez amanhã você já não se lembre disso. Mas se você fizer uma revisão com recordação ativa, ou seja, com a capacidade de se recordar daquilo sem estímulos externos, você vai ouvir o áudio da palavra cushion e aquilo vai, na sua cabeça, se remeter a uma foto de uma almofada e não a tradução da palavra almofada. Então você teve a capacidade de recordar ativamente daquilo. Então, no longo prazo, você vai se lembrar da palavra cushion. Você não vai precisar ficar perdido quando alguém falar ou perdido quando você quiser se expressar, porque você tem a capacidade de fazer a recordação ativa daquela palavra, do significado daquela palavra, da imagem que aquela palavra gera na sua mente, do conceito que aquela palavra aponta. Enfim, aprenda antes. Books and audiobooks. Essa é a minha quinta regra. Books and audiobooks. Então, a forma mais eficiente de você expandir a sua compreensão de mundo é através dos livros. Então você vai querer provavelmente ler um livro no seu tópico de interesse. Por exemplo, eu gosto muito de ler livros em SLA Field. Então seria o Second Language Acquisition. Então seria em português aquisição de uma segunda língua. Key questions in Second Language Acquisition. Então, principais perguntas em aquisição de uma segunda língua. Foi um livro que eu li ano passado. Fluent Forever, um livro que eu li também ano passado. E agora Infinite Gifts, que é um livro que eu comecei ano passado e ainda estou lendo. How Vocabularies Learned, mesma coisa, eu comecei ano passado e ainda estou lendo. São todos livros muito bons que estão ajudando não só a expandir a minha compreensão de mundo, como também melhorar o meu inglês ao longo do tempo. Porque
A segunda maneira de aprender e expandir vocabulário é através da leitura. Seria extensive reading, que seria o que o Paul Nation, no livro How Vocabularies Learned, ele retrata como a segunda melhor opção para aprender vocabulário, sendo que a melhor opção, com certeza, é a maneira deliberada, mas para você firmar com você aqueles vocabulários e aqueles vocábulos e ao longo do tempo você entender eles através de outros contextos, então a leitura pode ser uma ferramenta ideal para isso. Se você adotou um parent, ou um parente, um pai na área de finanças e você é muito interessado na área de finanças, pega o livro que o cara já tem na área, pega livros similares a tópicos que ele menciona. Então, se ele fala muito de como viver de renda, então pega livros de como viver de renda em inglês e usa o aplicativo do Eleven Labs AI Reader, ou compra um audiobook na Audible do livro em questão e faça o uso do áudio sempre, não fica só lendo, porque ler pode acabar atrapalhando, principalmente no começo do seu processo. Se você lê, simplesmente por ler, você vai adivinhar várias pronúncias, o que vai formar uma segunda língua dentro da sua cabeça. E não é a língua que você quer aprender, que é o inglês. É uma língua que é formada por todas essas adivinhações de palavras que você fez enquanto lia e não ouvia a pronúncia correta daquela palavra ao mesmo tempo. Então, se você lê think e ao invés de ler think, você lê think, então você já virou uma pequena pronúncia errada. Eu tenho muito esse problema, porque eu aprendi muita coisa lendo e no começo eu não sabia que eu tinha que usar o audiobook. Foi depois de uns 10, 20 livros aí que eu comecei a usar o audiobook da maneira correta em inglês ao ler. Então já tinha um dano muito grande causado, então já estava formando bem gigantescamente, vamos dizer assim, uma nuvem de informações erradas dentro daquela língua. Mas o fato de eu ter compensado com muitas outras leituras depois com o audiobook, acabou que corrigiu bastante do problema. Mas ainda tem palavras que eu tenho dificuldade até hoje por conta disso. Eu tenho que ficar treinando, fazendo shadow, fazendo outras técnicas que estão aí para reverter esse processo. E é até legal contar isso, porque as pessoas acham que aprender uma língua vai ser ou fácil ou vai ser impossível, mas é meio que um meio termo entre os dois. Vai ter muita coisa que você vai aprender facilmente, muita coisa que você vai aprender errado e vai se tornar quase impossível de corrigir depois. E eu passei por esse processo. Por exemplo, a palavra with, se eu falando aqui de maneira normal, de maneira focada, sabendo que eu vou falar ela, eu acabo pronunciando ela de maneira correta. Mas num contexto em que eu tô me comunicando com mais fluência, ou seja, estou conversando com uma pessoa, eu estou expressando uma ideia, muitas vezes eu vou pronunciar a palavra with de maneira incorreta, with com F no final em vez de TH. E acontece muito. Às vezes eu corrijo, às vezes eu falo errado. E tem 4 estágios, né, para correção para correção de erros que estão já enraizados em você. Primeiro você tem uma incompetência ignorante, depois você tem uma incompetência com conhecimento, ou seja, você sabe que é incompetente. Depois você tem uma competência com conhecimento, consciente, aliás. Uma competência consciente, ou seja, você sabe falar, mas você precisa prestar atenção, ainda não é automatizado. E até você ter uma competência inconsciente, que é quando você consegue falar aquela palavra totalmente de forma correta, sempre em todos os contextos e de forma inconsciente. Eu ainda não cheguei nesse nível aqui com a palavra with. Eu estou saindo da competência inconsciente para competência consciente. Eu estou nesse meio termo. Às vezes eu falo certo, às vezes eu falo errado. E é assim mesmo. E a próxima dica é, deixa eu ver. Então, books e audiobooks, pega um livro, leia junto com o audiobook e nunca se esqueça de que é mais importante ler do que ou é mais importante ouvir do que ler. Uma regra polêmica, mas que eu vou dar uma explicação aqui. Não estude gramática. Não estude gramática. Estudar gramática é uma forma de potencializar o seu sistema 2. E o que que é sistema 2? O que que eu tô falando aqui? Existe um modelo mental que o Matt Verstappen, que é o cara que eu mais utilizo para aprender minhas técnicas de aprendizado de idiomas,
ele cria esse modelo mental que a gente aceita, que é retirado do Thinking Fast and Slow, que é muito bom, é uma analogia excelente para a gente aprender idiomas. E o modelo mental existe um sistema 1 que ele é rápido, intuitivo, ele pensa rápido, ele é emocional, ele não trava na hora de falar e ele é o sistema pelo qual a comunicação se dá. Então esse sistema 1 é o sistema mental, óbvio, um sistema mental rápido, intuitivo, emocional, capaz de se comunicar com fluência. E o sistema 2 é um sistema lento, lógico e deliberado. Então ele é pensado, tudo que aquele sistema 2 faz, ele é como que eu posso falar? É minuciosamente pensado, minuciosamente deliberado. E muitas vezes estudar gramática vai fazer o quê? Você, durante uma aula ou durante uma conversa com alguém, em vez de você prestar, em vez de você prestar atenção no que a pessoa está falando, no significado do que a pessoa está falando, você acaba prestando atenção é, na forma, ou seja, você fica tentando analisar a gramática das frases daquela pessoa para você tentar inferir uma tradução a partir do estudo daquela gramática que você está fazendo ali de forma consciente. E aí, depois da tradução, que você vai entender de fato o conceito, em vez de você simplesmente ouvir inglês e absorver o conceito. Então você acaba gerando uma barreira muito grande entre a língua e a sua mente inconsciente, que é a mente que vai realmente aprender o idioma de forma prática e rápida, inconsciente, e que vai se comunicar bem, que vai entender bem. Então, você estudar gramática pode sim ser danoso. Se você estudar depois já de saber a língua com fluência, talvez não, aí beleza, aí você já é fluente. Aí você pode estudar gramática. Mas estudar gramática no processo de aprendizado, de aquisição da língua, especialmente no começo, pode ser muito danoso. Então, tenha consciência de que você quer simplesmente viver no presente. Você quer ouvir e entender, ouvir e entender, ouvir e entender, viver totalmente no presente. Por isso que eu digo que é para você não estudar gramática. E a sexta lei é obsess over a topic. Então seria você ser obcecado com um tópico específico. Eu hoje estou muito obcecado com essa lei acquisition. Então a questão de uma segunda língua, eu fico o tempo todo pesquisando vídeos sobre isso, vendo opinião de fulano, de ciclano, querendo conhecer sobre novas coisas. Então é o meu tópico de interesse atual. E não só ele, mas também marketing. Eu quero aprender muita coisa de marketing e o Hormozzi fala muito bem sobre isso. Então eu não fico também procurando em vários tipos de fontes diferentes. Eu assisto vídeos do Alex Hormozzi porque são muito bons, ele fala muito bem e ele, além de ser o parent, a pessoa que eu escolhi para adotar e copiar o inglês, ele fala exatamente sobre o tópico que eu quero ver, que é marketing, finanças, business, como melhorar, como ganhar mais dinheiro, como se apresentar de forma melhor, como se comunicar de forma melhor, tudo que eu quero ouvir, tudo que eu quero aprender. Então eu vou lá, coloco o fone e fico o dia inteiro escutando o que ele fala. Não necessariamente o dia inteiro, mas você entende o que eu quero dizer. Eu passo, sei lá, 2, 3 horas escutando o conteúdo dele. E são 2, 3 horas de imersão total em inglês e que são muito positivas se você tem uma estrutura de inglês bem formada na sua cabeça, ou seja, você consegue compreender tudo que ele está falando. Fazer isso diariamente, 2, 3 horas, como eu faço, é uma das formas mais incríveis de você aprender o idioma. Você vai se tornar fluente. Quando você for falar sobre aquele tópico específico, você vai saber se expressar. E a última, que é uma lei, uma regra, que é para você. O intuito dela eu vou explicar depois que eu apresentar. Confidence comes with knowledge. Então, a confiança vem com conhecimento. Muitas pessoas querem falar antes de terem o conhecimento da língua, antes de passarem pela fase de comprehensible input, ou seja, de absorver, de adquirir o idioma. Então, se você quer falar muito cedo, você acaba fazendo a mesma coisa que estudar gramática pode fazer, que é criar essa barreira entre o seu sistema 1, que é rápido, prático, e o seu sistema 2. Então, se você quer fazer outputting cedo, ou seja, falar cedo, talvez a melhor maneira seja o shadowing, que tem um vídeo muito bom da Teacher Radar aqui no YouTube. Pesquisa Teacher Radar Shadowing Practice. Ela ensina muito bem. E
talvez as pessoas tenham que ter mais humildade, assim como eu aprendi a ter a humildade de na marra com o espanhol e com o japonês. Eu achava que eu ia cair dentro do idioma e simplesmente falar, porque na época, quando eu comecei a estudar, eu já era fluente em inglês. O que aconteceu? Eu caí dentro do idioma e não conseguia me comunicar de forma eficiente. Então, eu fui obrigado a ter humildade. Eu fui obrigado a entender que se eu quiser falar dentro do idioma, eu preciso passar pela fase de aprender aquele idioma. Não existe como eu dar uma palestra em engenharia sem saber uma vírgula de engenharia. Não existe como eu dar uma palestra em inglês se eu não sei uma vírgula de inglês. Então, tudo tem o seu tempo. Então, a confiança, ela vai vir. Para falar, ela vai vir. Mas ela vai vir com o tempo e com a humildade de você entender que você precisa esperar. Não é do dia para noite. E é uma das coisas que eu falo muito lá dentro da mentoria, inclusive o link da mentoria tá aí na descrição, que é para os alunos focarem antes, primeiro em aprender. Primeiro foca, não fica focado em fazer outputting, não fica pensando muito em outputting no começo. Ou seja, não pensa em falar, nem em escrever, fica só nessa de ouvir, 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 ouvir. Aprende primeiro a ouvir, 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 depois você começa a aprender a falar, depois você começa a aprender a ler, depois você começa a aprender a escrever. Faz que nem uma criança fez. A criança, ela, desde a barriga da mãe dela, ela tá escutando, ou seja, ela tá se assimilando os sons daquele idioma. Quando ela tem 1 ano, 2, ela já tem um total entendimento de todos os sons daquela língua. E aí ela começa a produzir de maneira rudimentar, até ela começar a se produzir de maneira boa, adequada. Quando ela tem 4, 5, 6 anos, ela começa a ler, aí ela passa pelo processo de ler, para depois aprender a escrever. Ou seja, essa é a maneira mais pura, a maneira mais ideal possível, a maneira ideal para você aprender o idioma. Seria se você imitasse isso de maneira mais próxima possível. Mas, obviamente, a maioria das pessoas não vai passar por esse processo. O processo vai ser meio caótico, o processo vai ser meio perdido. E é uma das coisas que eu faço na mentoria, que é arrumar essa direção, te dar uma direção adequada do que você tem que fazer. Então, o link da mentoria está na descrição.